Meu Porto, Porto, Porto triunfante, meu Porto, Porto, Porto vencerás. Meu Porto caminhando sempre avante, vitória após vitória seguirás. Meu Porto, 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 minha glória, meu Porto é nosso crer, nossa razão. Com toda a voz cantemos a vitória, campeão, campeão, campeão. Em cada coração uma bandeira, a esperança de vencer por companheira. Meu Porto, meu amor, serás sempre o maior, serás nossa alegria a vida inteira. Meu Porto, Porto, Porto triunfante, meu Porto, Porto, Porto vencerás. Meu Porto caminhando sempre avante, vitória após vitória seguirás. Meu Porto, 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 minha glória, meu Porto é nosso crer, nossa razão. Com toda a voz cantemos a vitória, campeão, campeão, campeão. Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu primeiro episódio de Azul de Raiz. Este que não é só mais um podcast sobre futebol, não é um espaço de opinião instantânea, nem de análise tática. Aqui é um sítio onde eu vou guardar o que trago cá dentro, onde vou colocar aqui memórias, histórias, emoções e pensamentos sobre o clube que me acompanha desde sempre, o Futebol Clube do Porto. O meu nome é Bruno Garcia, para aqueles que ainda não me conhecem. Sou um simples sócio e adepto do Futebol Clube do Porto, como provavelmente muitos de vós que me estão a ouvir. Aqui a única diferença, se é que há alguma diferença, é que há mais de 15 anos que partilho aqui conteúdos sobre o Futebol Clube do Porto na internet, em páginas não oficiais do clube, e como é o caso da comunidade Super Porto, que neste momento também faço parte e que fui um dos fundadores, juntamente com o Joel de Sousa, que também ele tem aqui alguns conteúdos próprios aqui na comunidade Super Porto, e que basicamente aqui fazemos vídeos, imagens, reflexões, debates, etc, etc. E com o tempo fui percebendo que havia aqui pessoas que se reviam muito naquilo que eu dizia, e pessoas que sentem o clube como eu, pessoas que como eu nasceram com o azul e branco no coração, e portanto daí eu criar aqui este espaço. Mas também para aqueles que chegaram agora, e para aqueles que querem também perceber um bocadinho mais do que é ser Porto de raiz, e que é aliás por isso que eu dei aqui o nome ao podcast. É por isso que eu quis começar aqui hoje com um tema que para mim é o portismo, que é o Estádio das Antas. Portanto, aqui o Estádio das Antas, desde cedo que fez de parte da minha vida. É um lugar de encontro, um lugar de formação, um lugar de magia. Portanto, eu cresci literalmente à volta das Antas. Não era só um estádio para mim, era também um ritual ir ao Estádio das Antas, uma espécie de templo, um sítio onde se vivia o Futebol Clube do Porto, não através de ecrãs ou comentários, mas com pele, voz, cheiro. E portanto eu desde muito novo que comecei a ir ao Estádio das Antas. Para mim tudo começava ao domingo, também quando havia jogos do Futebol Clube do Porto. À hora do almoço, os jogos muitas das vezes eram à tarde, e para mim era uma cerimónia, porque eu ia almoçar à casa da minha avó paterna, e fica ali junto ao bairro de Contomil, ali numa rua paralela à Avenida Fernão Magalhães. E foi ela que me fez, inclusive, sócio do Futebol Clube do Porto há quase já 40 anos, e foi com ela que tudo começou. Não só com ela, porque felizmente tenho na minha família, é tudo portistas, felizmente, e portanto sempre cresci com esta proximidade
ao portismo, e para mim, portanto, é sempre especial recordar estes momentos. O problema aqui, quando eu ia à casa da minha avó nesses tempos, era a ansiedade que tinha na altura, e que muitas das vezes sentava-me à mesa e não conseguia comer nada, porque eu tinha aquela excitação de ir, de ir ao Estádio das Antas, já tinha na cabeça que a seguir ia ver um jogo do Porto, e portanto a minha avó não me conseguia, podia pôr aquilo que quisesse na mesa que eu muitas das vezes não conseguia comer. Então a minha avó com o tempo foi-se apercebendo disso e então começou a comprar logo de manhã ao domingo, começou a comprar aquelas regueifas típicas redondas, portanto depois cortava aquilo em fatias, colocava queijo e fiambre e fazia-me ali uma merenda para levar para o Estado das Antas juntamente com o sumol. E portanto a minha avó fazia isso porque já sabia que eu a qualquer altura me ia dar a fome e assim era. Eu quando chegava ao Estado das Antas, assim que me sentava, a primeira coisa que dizia, que começava o jogo, a primeira coisa que dizia era que tinha fome e então pronto, lá devorava aquela regueifa toda, e pronto, era assim as minhas tardes de domingo. Portanto, isto só para vos situar aqui daquilo que são as minhas primeiras recordações como portista. E depois também me lembro aquelas tardes em que eu ia com o meu pai, íamos ver os jogos juntos dos júniores. Às vezes jogavam antes da equipa principal e nós, com mais uns quantos portistas, fazíamos aqui uma espécie de batota. Muitas das vezes escondíamos-nos nas casas de banho do estádio para ver os dois jogos, mas só pagávamos o bilhete mais barato, que era neste caso do primeiro jogo, que era dos júniores, que jogava antes. E portanto ainda conseguimos aqui enganar o sistema algumas vezes, até que a polícia de intervenção começou a fazer revistas, incluindo as casas de banho e tudo, e portanto isso depois terminou, e acho que fazia sentido isso terminar porque não estava correto realmente. Mas são esses momentos que às vezes nos ficam marcados, e que eram momentos sem maldade e que as pessoas na altura faziam-no de forma natural, mas que tiveram o seu fim. Nessas tardes também, à volta do estádio haviam aquilo que eram as nossas redes sociais da altura. E eu lembro-me perfeitamente que havia aquele ajuntamento de pessoas junto das bilheteiras, por exemplo, mesmo em dias que não eram dias de jogo, eu acho que até era quase todos os dias, e que havia essa espécie de redes sociais, mas daquelas à moda antiga, cara a cara, sem filtros, sem nomes falsos. Falava-se do 11, dos reforços, falava-se do árbitro, dos rivais, falava-se da vida, debatia-se com respeito, sobretudo. Escutava-se os mais velhos, porque naquele tempo, naquela altura, ser mais velho era realmente um posto. Eu cresci a ouvir senhores que falavam com paixão verdadeira e mesmo que nem tudo fosse 100% verdade, acreditávamos naquilo, porque havia verdade nos olhos de quem contava, independentemente de muitos deles saberem se essas histórias eram verdadeiras ou não. E lembro, por exemplo, da história do nosso eterno capitão João Pinto, que viveu comigo muitos anos, e que jogou quase, aquela história em que ele jogou quase um jogo inteiro com o dedo do pé partido, e que diziam que o pé inchou tanto, portanto o dedo inchou tanto, que tiveram que cortar a bota, deixar o dedo de fora, e pintá-lo com graxa, porque as meias eram brancas e o árbitro ia ver que algo ali estava errado. Hoje essa história parece quase impossível, mas naquela altura era entrega, era ser Porto. E só um capitão como o João Pinto e uma pessoa como o João Pinto, com o portismo que tem, é que poderia fazer uma coisa dessas. E curiosamente, aqui um à parte, este ano aqui no Covil do Dragão, no outro podcast em qual eu participo, tivemos aqui precisamente a confirmação dessa história. Tivemos como convidado o Dr. António Sousa, que neste momento é o médico da equipa principal do Fóculo Porto, e que nos fez-nos dizer que realmente essa história foi verdade, e que
partilhou mesmo essa história aqui com o João Pinto e que nos confirmou aqui esta história. Portanto, é verídica. Eu cresci com essa e com outras, por exemplo, aquela do golo do Fernando Gomes no Nevoeiro, em que diziam que ele rematou ao lado e que o apanha-bolas no meio da névoa, portanto, do Nevoeiro, levantou a rede e colocou a bola dentro da baliza, e depois o árbitro foi lá buscá-la ao fundo da baliza e, entretanto, validou o golo. Lá está, são daquelas histórias que não consigo ter a certeza se aconteceu assim ou não, porque não as vivi, mas lá está, acreditávamos naquilo que eram as histórias que outros contavam, e portanto contavam com tanto fervor que era impossível não acreditar nelas. E eu sonhava com essas histórias, sonhava ser crescido e um dia poder também contar as minhas, e a verdade é que, sem dar por isso, fui vivendo momentos, fui guardando emoções, e hoje posso dizer que tenho algumas histórias para contar, porque também fiz muitas deslocações, já fui a muito lado ver o Porto, vivo o Futebol Clube Porto dia a dia, já há 40 anos quase. Portanto tenho aqui muitos bons momentos, alguns também difíceis, mas são muito mais os bons momentos. E pronto, é por isso que eu estou aqui agora, para os mais novos, fazer aqui um à parte também para os mais novos que me ouvem e nunca viveram uh, as Antas, o estado das Antas. Deixem-me só aqui, por palavras, tentar desenhar isto na vossa cabeça. Imaginem aqui um mundo sem internet, sem telemóveis, sem redes sociais. A única forma de saber o que se passava no Futebol Clube Porto era estar lá. Portanto, o estádio era a nossa timeline, se assim podemos dizer, e os likes eram ouvir aquelas pessoas e abanar com a cabeça, confirmando aquilo que estávamos a ouvir. E portanto, depois havia alguns rituais que entretanto se foram perdendo, que era o ir a pé até ao estádio, perdendo, quer dizer, eu fui perdendo ao longo da vida, porque afastei-me um pouco da cidade por questões de trabalho, e portanto são coisas que me deixam aqui alguma saudade. E claro, havia aquelas também discussões ali à volta, que falava-se sobre o fio de jogo, a equipa não teve fio de jogo, e etc, etc, e isso era realmente interessante. Hoje temos o Dragão, um estádio moderno, seguro, é bonito realmente, é um orgulho, mas às vezes falta aquele improviso, falta o senhor dos amendoins, que passava lá e que vendia os amendoins, os cafés em copos de plástico que também se via naquela altura, embora hoje ainda no Dragão ainda exista, mas era diferente. O grito ali das bancadas, era um ambiente diferente que se vivia realmente no Estado das Antas. A gente podia, muitas das vezes, recorda-me, podíamos levar uma bola de futebol e jogar, nos intervalos, jogar ali entre as escadas, ali entre as escadas e onde a gente se sentava ali no Estado das Antas, e portanto era totalmente diferente dos dias de hoje. Não estou a dizer que seja melhor, era diferente, é o que eu estou a dizer. Hoje em dia tem coisas bastante melhores, é hoje em dia mais seguro ir ao futebol, creio. Mas pronto, estou aqui a recordar convosco neste primeiro episódio, porque acho que fazia assim sentido dizer um pouco aquilo que me recordo dos meus primeiros tempos como portista. E prontos, agora, relativamente aqui, só esta questão, em relação às redes sociais de hoje, é um pouco diferente em que vivemos, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Em vez de partilha, havia aqui, neste momento, em vez de partilha, há divisão. Em vez de união, há dedo apontado, e não pode ser esse o caminho. Ser Porto é ser exigente, sim, mas também é ser família, e no Tribunal das Antas assobiava-se, mas era nosso, e era verdadeiro, não era? Era verdadeiro, portanto aquilo era espontâneo, se assim podemos dizer. Hoje, muitos preferem expor o outro adepto do que estar ao lado dele, ou perceber aquilo que ele tem para dizer.
mas não nos podemos esquecer que o que nos une é maior do que nos separa, portanto, do que nos separa. Portanto, aqui temos que perceber essa questão, e como alguém me dizia aqui há uns tempos numa entrevista que me concedeu, ainda antes das eleições, há uma coisa que a gente tem que se lembrar: o futebol foi feito para nos divertir e, portanto, há coisas que a gente tem que pensar que ser portista é isto, é exponenciar estas vivências que a gente teve ao máximo, algumas, como eu disse, alegrias, outras menos alegres, mas que fazem parte do crescimento e fazem parte de ser portista. Portanto, as Antas já não existem fisicamente, mas continuam vivas, pelo menos em mim, continuam vivas, esta forma de estar e de pensar, e nos que viveram, tenho quase a certeza que também sentem o mesmo que eu. E estamos aqui já no final aqui desta minha intervenção. Eu gostava, para aqueles que estão a ouvir isto pela primeira vez, se tiverem alguma história ou que se lembrem, ou algum momento queiram partilhar aqui do Estado das Antas, ou deste tribunal que se juntava aqui à porta do estádio também, a fazer, pronto, a conversar sobre a atualidade do clube. Gostava que me recordassem aqui e que escrevessem aqui nos comentários, que deem aqui também ideias e sugestões, podem colocar aqui. Eu certamente no próximo podcast trarei aqui algumas dessas histórias, e se calhar posso trazer alguns de vós aqui como convidados, se assim o quiserem, para podermos falar destes e de outros temas relacionados com o Futebol Clube do Porto. Tudo tem que estar relacionado, claro está, com esta nossa paixão, que é o Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco vou fazer aqui uma segunda parte aqui do podcast. Vou falar com o meu pai, ele que, como eu hoje até já o mencionei aqui, sobre aqueles jogos dos Júniores à tarde, vou trazê-lo aqui para falar dessa história e também de outras, para dar aqui o seu testemunho. Como é o primeiro podcast, acho que faria assim sentido. Portanto, vão ouvir aqui uma conversa que eu tive com o meu pai ao telefone sobre isto, um, e depois fechamos então aqui o podcast. Dizer só para aqueles que me seguem que passem no meu canal do YouTube, Bruno Garcia FCP, subscrevam o canal, e que vejam lá nas playlists, podem ver aquilo que eu tenho como trabalho já feito aqui nas redes sociais, e portanto podem lá seguir aquilo que é o meu trabalho e ficar a conhecer um pouco mais de mim. Vamos então à conversa aqui com o meu pai, Carlos, e fechamos depois o podcast. Pai, olha, antes de mais, obrigado por estares aqui comigo neste meu primeiro episódio aqui deste podcast. É sempre especial para mim ter-te aqui, e acho que não faria sentido falar aqui do Estado das Antas e das recordações que tenho de infância sem te trazer aqui para esta conversa. Aquilo que eu te queria perguntar aqui na primeira parte aqui do podcast, falei aqui de quando íamos, por exemplo, ao Estádio das Antas e assistíamos às vezes àquelas tardes em que o Porto jogava, os Júniores jogavam antes da equipa principal, e depois nós ali quase como a fazer batota deixávamos-nos estar muitas das vezes à espera do jogo da equipa principal. E depois acabámos, como muitos esportistas que faziam na altura, isso era comum, era hábito de fazer. Depois, até uma certa altura, depois começaram a colocar a polícia a fazer revistas, e acabaram por não conseguirmos fazer mais isso, mas muitas das vezes ficávamos ali uma tarde inteira a assistir aos jogos das Antas. Lembras-te dessa recordação que eu também tenho de criança? E tu se calhar tens melhor, porque és mais velho do que eu, tens certamente melhor memória sobre esses dias. Lembro perfeitamente, tanta vez, porque na altura fazia-se os jogos dos Júniores e depois a seguir dos Chamas era a pagar também. Uhum. E depois o que é que faziam? Faziam aquela revista que era para pôr as pessoas cá fora, para abrir novamente os portões para entrar as pessoas direitinhas. O que a gente fazia? A gente não queria sair,
queria estar lá, pá, ia para as casas de banho, e como sabia que eles faziam as revistas também na casa de banho, a gente punha-se em cima das sanitas, e eles assim não viam pés, não viam nada, nem espreitavam, prontos, e a gente ouvia bater os portões, prontos, e dizíamos para os outros e para ti, vamos embora, que já podemos ir para o campo. Quando a gente ia para o campo, já estavam a abrir os portões. Pronto, era assim, fazíamos essas brincadeiras Sim. para ver os jogos. Nós, Fizemos nós, muitas vezes isso. nós ali no Estado das Antas quando éramos nesse tempo não havia redes sociais, não havia telemóveis, que é uma Claro que não. era uma das questões que eu levantei aqui neste podcast. Mas havia aquele grupo de adeptos, aqueles grupos de adeptos, de pessoas mais velhas, normalmente, que se juntavam ali perto das Era o bilheteiras tribunal. exatamente, e estavam ali E chamava, até tardes a faziam o fio. tribunal. Exato. Tardes, era. Tanto que nessa altura, tu eras Sim. pequenino, eu ainda me lembro que a gente para entrar tinha que ter uma certa idade. E a gente, se fosse, a gente agarrava-se a uma pessoa e dizia, diga que é meu pai, diga que eu sou seu filho, para entrarmos, que a gente não podia entrar, eu tinha a balda. E se entrássemos com alguém, ainda sou desse tempo, e tu também és desse tempo. Certo, Claro certo. que tu entravas comigo, não é? Claro. Mas o que é certo é que eu cheguei a pedir a muita gente, apesar do meu falecido pai, eu ia com ele, se fosse preciso, mas pronto, como era miúdo, queria era entrar, e o cara está lá à vontade, sozinho, e pedia a pessoas para entrar, tanta vez, no estádio porque eu tinha muito isso, que eu cheguei a andar na catequese, quer dizer, fazia metade da catequese, quando chegava a altura da missa, o padre perguntava sempre por mim, que eu pirava-me e ia ver os jogos do Porto. Claro. Quantas vezes? Mas pronto. Nessa altura, lembras-te de alguma história que te ficasse assim marcada no Estado das Antas? Havia aquela história que eu até contei aqui na primeira parte, fiz referência a isso, que era, por exemplo, o Gomes, quando marcou aquele gol, que creio que foi contra o Sporting, que havia no Voeiro, que dizem que foi o apanha-bolas que colocou a bola lá dentro. O apanha-bolas de Zé Carlos. Não é? Zé Carlos. Tu sabes o nome até, inclusive, dele. Sabes o nome dele. É o Zé Carlos, é o apanha-bolas. Eu Aliás, falei eu até conhecia. Ok, eu falei na primeira parte aqui do podcast sobre isso, mas nem sequer sabia se isso aconteceu ou não, portanto, eu ouvi essas histórias. Não, foi verdade. Ok. Foi verdade, foi um dia que estava no Voeiro e o apanha-bolas que me estava atrás da baliza, levantou a rede e chutou e meteu a bola lá dentro. Mas curiosamente nesse jogo perdemos. Ok. Ele marcou um golo, perdemos 3-2. O Gomes veio do meio campo a correr em torno da baliza, o árbitro não se apercebeu, pensava que era golo e indicou para golo. Mas não foi golo, ele atirou ao lado e ele pegou na bola, meteu lá dentro, foi como se fosse golo. E o Gomes entrou na baliza, ninguém viu, porque aquilo era um nevoeiro do caralho. Então na parte sul, ninguém via mesmo, não é? Claro. Porque aquilo era um nevoeiro do caralho, não se conseguia ver. Isso foi autêntico, foi verdade. E perdemos o jogo 3-2. Acabamos esquece. Perdemos 3-2 esse jogo. Mas houve mais. Eu sou do tempo do falecido Pavão morrer em campo. Estava lá, contra o Setúbal. Eu estava lá, era da tua idade, pequenito na altura, 12 anos, 11 anos. Eu assisti esse jogo também. Também foi um jogo que fiquei... Foi esse e outro jogo que nunca mais me esquece. Que foi no tempo em que o Benfica jogou no Porto, as Antas, e a coisa dos alto-falantes anunciaram que antigamente havia a Belar que dava prémios, e eles anunciaram que o marcador de 4 golos ao Benfica recebia 500 contos em tinta, Marilina. Ainda me lembro, começou toda a gente à minha beira e no estado a rir, 4 golos, 4-0 ao Benfica. E o que é certo é que o Lemos marcou 4 e marcou 2 lá em Lisboa. Marcou 6 nesse ano ao Benfica. 6 golos, foi o Lemos. Foi uma coisa impensável, uma coisa impensável. Ninguém se acreditava. Então, nós dissemos, olha, mamou 500 contos em tinta. 500 contos em tinta naquele tempo. Ainda hoje deu para pintar quase a cidade. 500 contos era muito dinheiro. Naquela altura. Em tinta. Foi demais. Quase que é a falência. A Marilina às tintas. Certo. Ninguém se acreditava. Então, dá 4-0 ao Benfica naquela altura. 4 golos, marcar 4 golos.
Estava marcado 1-2, agora 4, e ele marcou. O Lemos marcou, ganhámos 4-0, 64-0 4-1, mas o Lemos é que marcou os 4 golos. Impensável, porra. Nunca tinha visto. Há coisas que a gente fixei, como para mim o melhor jogador de todos os tempos foi o Covilhas, também sou desse tempo. Covilhas no estado das Antas, cuidado, aquilo era um tratado na altura, era o Covilhas. E há Era um também, tratado, e o Herédia. e há também aquele tempo em que chegámos a dormir ali no paralelo, não é? Uma noite eram para ser 2, mas ficámos uma para poder Isso estar foi com os na final bilhetes. de Sevilha, não é? Na final de Sevilha. Na final de Sevilha, e ficámos, ninguém se acreditava, e eu ia meter gasóleo às bombas, que ainda existem hoje, no estado das Antas, das bombas, e o meu colega, que era gerente lá das bombas, disse assim: então, o que é que vais fazer? Meter gasóleo? Não quer para a fila, para os bilhetes. Eu, para os bilhetes? Para a fila? Então, isso é só amanhã, depois é que sai os Faltavam 3 bilhetes. dias, eram Ok, 3 dias antes, foram 2 noites, era era, para ser 2 noites, depois o Flóculo Porto antecipou a venda para amanhã seguinte. exatamente. Fui buscar o meu falecido pai a casa, Foi, e trocou com comigo uma para eu ir para a manta, escola, trocou comigo para eu ir para a escola de manhã. exatamente. E tu vieste, fomos todos para a fila. Exato. Começaram-se todos a rir. Ah. Mas depois a gente era os bilhetinhos, E toda a valeu gente a queria pena os porque bilhetes. também fomos a Sevilha, não é? Sim, Tivemos nessa final foi a europeia que Sevilha, claro. foi inesquecível para todos os Foi portistas. para todos, não tive que ser a coisa mais bonita que eu assisti. Uhum. Foi sempre sem dormir, 2 ou 3 dias, a vir na caminhonete, todos à rasca. São histórias que a gente nunca mais me esquece. É engraçado que se falaste agora da caminhonete, nós tivemos para ir, chegámos a ter para ir de avião, depois acabamos, pensámos em ir de Exatamente. comboio, depois de carro e acabámos Exatamente. por ir de caminhonete nos E últimos acabámos por 3 ir pela lugares. Terra Nova, Exatamente, e nos últimos Nos 3 lugares últimos que 3 havia. lugares atrás. Exatamente. Eram os últimos 3. Foram 2 Aproveitámos e noites, fomos naqueles. 2 noites que passámos na caminhonete depois de andar 41 graus Exatamente. na cidade toda de Pô, um Sevilha, calor não do caralho. é? E lá parece que tínhamos força, ou que ganhávamos força, não sei, era Sim. aquela moral nossa, não sei lá, a gente era maluco, olha, E eu íamos lembro-me que cheguei andar. aqui de manhã, cheguei ao Porto de manhã, que já eram quase Sim, meio-dia, sim. era por volta do meio-dia, e vinha tão cansado de não dormir nem nada, que as pessoas à minha volta estavam todas a festejar e a perguntar como é que foi a final e como é que correu, e eu só quis deitar-me na cama e dormir, e fiquei a dormir para aí umas 10 horas ou 11. A Já gente não vinha consegui fazer cansado mais como o nada. caralho, Estava tudo com a euforia pois. aqui a festejar e eu queria ir descansar. E foi Era, assim. há momentos do caralho, mas tivemos muitos momentos. Uhum. Aqui na Zática, e tínhamos o tal sítio que eu dizia que era o tribunal, Certo. que a gente parava ali, tanto eu como o meu grupo, depois fui para lá contigo já pequenino, mas antes, quando era eu mais novo, também tinha lá um grupo que parava lá, eu também parava com eles, para a brincadeira, que era bom, porque a gente, quer dizer, tinha lá conversas de tudo o que fazíamos durante o dia, mesmo na empresa, e a gente chegava lá e desfrutava daquilo tudo. Falava com Era isso, falava com aquilo, aquilo tudo. é aquilo que eu dizia aqui no podcast, era as redes sociais da altura, só que era diferente porque Na altura, era presencial, era cara a cara, as pessoas podiam falar e podiam olha, resolver e logo eu ali às as vezes, ideias. Uhum. às vezes vou no carro e ainda me lembro de uma coisa e dizia assim: é só os guarda-chuva, já me chove. Quantas vezes a gente dizia, foi Isso era ali porque que as ia buscar o pessoas se guarda-chuva, levantavam, chovia porque as porque pessoas se levantavam e era, punham-se à frente era, ali na e Superior com o Sul. guarda-chuva, Uhum. era. E por acaso há pouco tempo houve um vídeo que tivemos a ver então aquele rapaz que era da Ariosa, que era o Lisboa, que era muito conhecido, Sim. e eu fiquei todo contente a ver aquele posto ali de olha o Lisboa, ou os Fui eu que não me coloquei, lembro. até essa imagem até fui eu que filmei Sim. com a câmera. Pois, foi o Lisboa, estavas lá a filmar, aliás, filmavas tudo, Uhum. por isso lembro-me muito bem São daquilo, pessoas e e tu histórias que estavas dentro ficam do tribunal. marcadas. Era. Tanto ele como o Bexigueiro, o Bexigas, Uhum. pessoas que a gente, pronto, fixou aquilo, vivemos aquilo, nós os dias, fins de semana, eu era tudo ali, vivíamos nas Antas. Exato. Não saíamos dali das Antas, não é? Também morávamos perto, não é? Uhum. Prontos. Era a nossa zona, íamos para a nossa zona.
Muito bem. Pronto, olha, foi bom Pronto. aqui este bocado, partilhar aqui estes. É. É sempre bom. Se calhar Umas podemos memórias. ter outra oportunidade para falar de outras coisas deste género noutros podcasts. Sim. Aqui, E há muita gente que revê-se nisto. Que sim. conhece também. E eu sabe, que a gente de vez fala. em quando, se calhar chamo-te aqui também para falar aqui de algumas coisas Está sobre bem, isto, com sobre todo o gosto. recordar aqui algumas coisas. Olha, obrigada. Está bem, agradeço, abraço com todo o gosto. e uma boa Agradeço. noite. Bom programa, bom programa. Obrigado. Até Tchau, logo, boa pai. noite. Até logo. Tu és um campeão, mas de verdade. Meu Porto nobre e franco, tem sangue azul e branco. Meu Porto, meu amor, minha vaidade.